Não quando ele foi lá no poço lá de Betesda, lá curar aqueles cegos. Ele tinha curado todos aqueles que estavam lá precisando. Tinha mancos, aleijados, surdo. Todos ali precisavam de uma cura. Mas ele foi lá somente por causa de um. Então, não é a todos. O milagre não é para todos. Mas sim, aquele momento era o momento daquele cego de Betesda lá receber a sua cura. Né? Era o momento dele. Ele esperou tanto tempo. Todos os dias. Ele tentava chegar até aquele poço lá. Mas não era da vontade de Deus que ele mergulhasse naquelas águas, assim, que ele cresce e esperasse no Criador. E ele esperou, mesmo tentando, ali ele nunca conseguia chegar, né? Também era a provisão de Deus, não permitir que ele chegasse, porque senão ele não ia alcançar a bênção dele, nem o milagre dele. Então o milagre vem do Senhor, o milagre não vem de mim, não vem do pastor Carlos, nem do pastor Eze, nem da missionária Lucinéia, o milagre não vem de nós, mas o milagre vem daquele que te formou, que te gerou, ainda no ventre da sua mãe, amém? Louvado seja, pode vir, pastor Carlos, aleluia, glória a Deus. Pai amado, Deus querido, Deus eterno, Senhor, nós te adoramos, nós louvamos, Senhor, e engrandecemos o teu nome, Senhor. Nós te bendizemos, Senhor, muito obrigado por mais um dia, muito obrigado pelos teus cuidados, muito obrigado pela tua mão poderosa, muito obrigado, Senhor, pelos livramentos que o Senhor tem nos dado, muito obrigado pela tua provisão, Senhor, em nossas vidas. Muito obrigado pelo alimento, muito obrigado pela casa, pela comida, pela bebida. Muito obrigado pelo que calçar, pelo que beber, Senhor. Muito obrigado, Pai, por termos, Senhor, um teto para dormirmos à noite. Que o Senhor abençoe, aleluia, Senhor, as nossas vidas. Continue, Pai, operando em nossas vidas, Pai, nos dando, Senhor, aquilo que nós queremos, mas dentro da tua vontade, dentro do propósito do Senhor, dentro do desejo do teu coração para o nosso coração. Abençoa o teu filho, pastor Carlos Salles. Toma, Senhor, as suas necessidades nas tuas mãos. Supra, Senhor, cada uma delas. O Senhor conhece, sabe do coração do teu filho. Conhece, Senhor, sonda, Senhor, todos os seus pensamentos. Aleluia. Conhece, Senhor, o seu deitar e o seu levantar. Oh, meu Deus. Então, Pai, opera, Senhor. Opera segundo a vontade do Senhor. Aquilo que o Senhor colocou no coração dele esta noite para trazer para nós. Que o Senhor venha abençoar. Que o Senhor venha capacitar. Que o Senhor venha cada dia aprimorar ele, Senhor, dentro da tua palavra, dentro do propósito do Senhor, para o ministério que o Senhor tem para com ele, para com as nossas vidas. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém. E amém. Glórias a Deus. Obrigado, missionário. Aleluia. Senhor, maravilhoso Deus. Mais uma vez, o Senhor tem nos dado a oportunidade de nós estarmos ministrando, buscando o seu querer e o seu efetuar. Eu louvo, engrandeço, me alegro em Deus, porque Ele pode todas as coisas. Nenhum dos seus bens Ele só nega. Isso aí, o nosso pastor Eisen tem batido nessa tecla, conforme tem buscado ele no Salmo 84. Então, não tem nada que Deus não deixa, aleluia, de nos dar. Ele dá todas as coisas e nós precisamos ter fé para que possamos reaver aquilo que é nosso. Tem um louvor que fala que tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Amém? Amém. Quero convidar os amados irmãos que abram em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Aleluia, glórias a Deus. Quem achou, diga amém. Amém. Leiamos. Aleluia. Diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes
e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém? Podeis assentar. Enquanto eu estava ouvindo os louvores, as oportunidades sendo dadas, o Senhor estava falando comigo a respeito de firmeza. E essa firmeza de servir, de buscar ao Senhor, ela está escassa. E muitas vidas, e muitas pessoas que têm desistido tão fácil daquilo que é tão difícil. Eu vejo, meu amado irmão, quantas situações nós temos deparado na nossa jornada cristã. Quantos testemunhos, quantas ajudas espirituais nós temos buscado. E esses testemunhos, essas ajudas espirituais, elas muitas vezes têm nos fortalecido. E conforme nós estávamos falando, a semana passada nós assistimos um filme que ele contrastava a respeito daquela era Hitler, onde os cristãos eles foram levados para aquela câmara de gás. E tinha duas senhoras ali, e na realidade uma família, o pai morreu, a irmã morreu, ali no campo de concentração, e teve uma das irmãs que ela conseguiu sair. E nós estamos sentindo um frio aqui, o frio tá feio, né? Mas lá, naquele campo de concentração, era gelo puro. E quando chegava o alimento naquele campo de concentração, era uma água que jogava dentro de um caldeirão, e chegava aquela água, eles pegavam a concha e jogavam dentro de uma marmita, e aquelas pessoas, elas brigavam, se amontoavam por causa daquele alimento. O frio era tão grande que ele chegava com um trator, e atrás do trator tinha uma carroceria, e eles despejavam aqueles casacos ali no meio daquele gelo, e a briga para pegar um casaco daquele era tremenda. Quantas pessoas passavam uma em cima da outra para pegar um casaco? E o reino de Deus, ele vai dizer que ele é tomado por esforço. E eu lembro de um pastor Maurício Fortunato. E ele, sempre quando estava pregando, ele falava a respeito de uma raposinha que passava no comercial. E essa raposinha, ela sempre falava assim: ó vida, rosa. E a gente vê muitos cristãos que ficam, ó vida, rosa. E a gente precisa entender que o Senhor, ele está dizendo para mim, ele está dizendo para você: sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. E a gente precisa entender a respeito dessa firmeza. E às vezes, o que mais temos ouvido quando nós chamamos o irmão ou a irmã à razão da fé deles, é que eles muitas vezes, quando é chamado para um gabinete, para uma conversa mais franca, falam: ó, tchau, estou indo. Vou para outra igreja,
porque eu já fiz o que não devia aqui, estou sendo chamado a atenção, agora eu vou para outra. Na hora que eu fosse, se me chamar a atenção na outra, eu vou para outra. Se me chamar a atenção naquela outra, eu vou para outra. E quando vai procurar saber, não, esse irmão, ele fez isso, chegou na outra, ele fez aquilo, chegou na outra, ele fez aquilo. E nós estamos vivendo desse jeito, a gente não consegue ser confrontados a respeito daquilo que nós precisamos melhorar para Deus. Quantas vezes, amados irmãos, chamei irmãos a responsabilidade para minha esposa. Enquanto a minha esposa não melhorar, eu não frequentarei a igreja da maneira que se deve frequentar. Aí vou no esposo, vice-versa. Ah, é o meu esposo. Ah, é a minha esposa. Ah, não, meus filhos não estão bem. Ah, eu perdi o emprego. Ah, eu não tenho casaco, eu não tenho roupa. Ah, pintou uma festa. Ah, eu estou muito cansado. E a firmeza de servir a Deus, onde está a firmeza? Porque quando a gente chega para o Senhor, a gente fala, Senhor, olha, deixa eu te dizer uma coisa. Eu estou bem necessitado. Então o Senhor me visita com uma medida sacudida, transbordante. E que essa medida seja recalcada, sacudida e transbordante. O Senhor não vem me dar qualquer coisa não, que eu preciso de muito. E o Senhor, Ele pode virar para a gente em contrapartida e falar assim, o que você tem me oferecido? Quando eu te procuro, eu estou olhando, você não está na igreja. Você está no forró, você está no boteco, você está no jogo de futebol, você está na frente da televisão, você está no shopping. Glória a Deus, aleluia. E aí, quando a gente vai para Deus, a gente quer o melhor, mas na hora de servir a Deus, nós não entregamos o melhor. Quantas pessoas, amados irmãos, têm recebido um dinheiro na mão legal, na hora do dízimo, falar assim, olha, Senhor, deixa eu ver aqui, eu quero fazer um contrato com o Senhor, e eu, Senhor, eu não vou dar tudo aquilo não, vou dar só uma partezinha aqui. Imagina você estar com câncer, está com o estômago tomado 100% de câncer, aquilo que você ofereceu para o Senhor, Senhor, olha, não leva a mão não, o dízimo é 10 mil, eu vou dar só 5. Aí o Senhor fala assim, olha, tu está com câncer no estômago, em vez de eu curar ele 100%, eu vou curar só 50%. Em vez de você receber a tua bênção 100%, eu vou tirar uma parte aqui, vou te dar só 50%. Não é assim que a gente chega para o Senhor e faz. Mas quando hoje eu estava conversando, eu estava na mesa, a Diva falou assim, só tem água para beber na hora do almoço. Tem aí, foi no mercado, mas não trouxe. Eu falei, vou orar para essa água virar um suco de laranja. E eu não estava de deboche. Eu orei com fé e firmeza. Aí bebi água. Falei, não foi dessa vez, mas eu vou continuar orando. Amém. Né? Vou continuar orando. Então, mas a gente precisa entender que a gente tem que dar o melhor para o Senhor. Aleluia. E às vezes, amados irmãos, a gente até conhece, a gente até testifica, testemunha, a gente fala, a gente professa e diz que é um cristão fiel, mas na realidade a gente precisa de muito. E se a gente que está dentro da igreja tem passado por situações assim difíceis, imagina aqueles que abandonaram a fé, aqueles que saíram por motivos banais. A gente precisa entender, amados irmãos, que para servir o Senhor tem que ter firmeza. Tem que ter firmeza. E às vezes eu fico olhando os homens que testificam nas Sagradas Escrituras. A gente olha para o apóstolo Paulo fala assim, quando fui chamado pelo Senhor, eu não fui ter com os outros que já eram discípulos em Jerusalém, mas eu fui para a região das Arábias.
eu tive um encontro pessoal com o nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele me levou ao primeiro, segundo e terceiro céu. Ele me falou de coisas inefáveis, a qual um homem não pode falar. E quando ele testifica, ele diz assim, olha, eu fui um abortivo. Aquele que foi o último a ser chamado. E eu mesmo não merecia ser chamado pelo Senhor. Ele se coloca nessa posição, ele olha o que ele era na presença do Senhor. E ele fala assim, mas quando eu fui chamado e me coloquei na presença do Senhor, eu trabalhei mais do que todos que foram chamados primeiro. Eu dei a minha vida por amor desse evangelho. Ele diz, eu me deixei gastar. E ele dá exemplo, ele diz assim, olha, aquele que fica à toa dentro de casa e não quer trabalhar também não coma. É verdade. E às vezes a gente chega para Deus e fala, Deus, o Senhor tem preparado uma mesa, tem escrito na tua escritura para que nós venhamos comer o melhor dessa terra, mas como eu vou comer o melhor dessa terra se eu não tenho produzido? Eu preciso produzir, eu preciso fazer a diferença, eu não posso ficar de qualquer maneira, levado, segundo o apóstolo Paulo, por qualquer vento de doutrina, por qualquer situação que venha me acontecer, essa situação ela me abate. Essa situação, ela me tira do sério, essa situação, ela me bombardeia. Parece que eu não sou crente naquela situação. Quantas situações têm acontecido desse jeito e a gente precisa lutar. Porque o reino de Deus ele é tomado por esforço. Se eu não me esforçar, eu não consigo. É igual no caso do casaco. Tinha casaco que está fazendo muito frio, mas eu preciso pegar um casaco. Se preciso for, eu vou me amontoar naquele monte de gente ali. Eu vou lutar pelo meu casaco. A gente precisa lutar pelo céu. Amém. A gente precisa lutar pelas as coisas do Senhor. O próprio, assim, segundo o que a gente tem falado das coisas assim, ministeriais, as coisas assim, lindas que a Sagrada Escritura diz, e a gente precisa entender. Olha para ver o que está escrito aqui em Salmo 69. Eu gosto muito do Salmo 69. Eu aprendi a amar esse salmo. E quando a gente olha para o Salmo 69, ele vai dizer que os sofrimentos de Davi prefigura o sofrimento do Messias. E ele diz assim, livra-me, ó Deus, pois as águas entraram até minha alma. Atolei-me em profundo lamaçal, onde não pode estar de pé. Entrei na profundeza das águas, onde a corrente me leva. Estou cansado de clamar. Secou-me a garganta, os meus olhos desfalecem, esperando o meu Deus. Aqueles que me aborrecem sem causa são mais do que os cabelos da minha cabeça. Aqueles que procuram destruir-me, sendo injustamente meus inimigos, são mais poderosos. Então restitui o que não furtei. Tu, ó Deus, bem conhece a minha incipiência, e os meus pecados não te são encobertos. Não sejam envergonhados por minha causa aqueles que esperam em ti, ó Senhor, Senhor dos exércitos. Não sejam confundidos por minha causa aqueles que te buscam, ó Deus de Israel. Porque por mim, aleluia, 7 novamente, porque por amor de ti tenho suportado a afronta. A confusão cobriu o meu rosto. Olha o que Davi fala. Por amor de ti, eu tenho suportado a afronta. A confusão cobriu o meu rosto. Olha o que Davi fala para Deus. Porque eu tenho amado ao Senhor, porque eu tenho buscado ao Senhor. Até a própria esposa dele
vem contra ele e lança palavras de afronta. Quando ele busca a arca da aliança, e ele vem, amados irmãos, ele tira as suas vestes reais, ele se veste de linho, e ele vem pulando, dançando, e ele se alegrando na presença do Senhor, e ela olha para ele, tu veste como qualquer vadio. Ela repreende ele, e ele fala assim, tu tá com ciúme, porque Deus escolheu a mim, não teu pai. E ela não teve filho, porque o Senhor reconheceu e viu que ela não era digna, porque Davi estava entregando a sua alma ao Senhor, e ela estava repreendendo uma coisa que é realmente o que o Senhor quer da gente. Aleluia. Que nós venhamos nos esvaziar, que nós venhamos nos despir do nosso próprio eu, para servir ao Senhor. Amém. E aí a gente vê o que vai acontecer, amados irmãos, ela fica estéril, ela não consegue. A linhagem de Saul é destruída. Quando chega no caso dos gibeonitas, que Israel faz aliança com os gibeonitas, Saul não quer saber, Saul manda matar todos os gibeonitas. Aí aqueles remanescentes dos gibeonitas chega diante de Davi e fala, essa praga, essa situação que está acontecendo em Israel, é por causa do pecado de vocês, que vocês fizeram aliança com a gente, e agora vocês mataram os nossos, e agora nós necessitamos que cesse a praga, e para cessar a praga tem que entregar 7 homens da casa de Saul. E aí acaba a linhagem de Saul. Aleluia. Nós precisamos entender, amados irmãos, que o Senhor quer que nós venhamos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ter posteridade. Tem homens e mulheres que sirvam ao Senhor, mas nós precisamos nos entregar a Ele. Então Davi, ele fala, amados irmãos, porque por amor de ti tenho suportado a afronta, a confusão cobriu o meu rosto, tenho me tornado como um estranho para com os meus irmãos, e um desconhecido para com os filhos de minha mãe, pois o zelo da tua casa me devorou, e as afrontas do que, aleluia, te afrontaram, caíram sobre mim. Ele diz, chorei, e castiguei com jejum a minha alma, e até isto me tornou em afrontas. Olha o que Davi fala. E aí a gente olha para Davi e fala assim, um homem que estava cheio de firmeza diante do Senhor. A gente olha para Davi, a gente vê um homem que estava sofrendo afrontas porque servia ao Senhor com diligência. Davi, ele vai falar, amados irmãos, no Salmo também, que eu amo muito, 84. Ele entra dentro da casa do Senhor, e a gente conhece bem, porque pastor Carlos ama esse Salmo. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está anelante, desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne clama pelo Deus vivo. Ai, se as nossas vidas tivessem desse jeito. Nós precisamos disso, amados irmãos. Olha, quão amáveis são os teus tabernáculos. É gostoso estar na tua casa, eu amo estar na tua casa. É bom estar aqui, é bom sentir a tua presença. E ele fala, quão amáveis, eu amo estar na tua casa. A minha alma, quando ele fala está anelante, a minha alma faz aliança. Anelante quer dizer um anel. Ele diz assim, desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne clama pelo Deus vivo. Nós precisamos deixar o nosso ser, a nossa carne, fala assim, eu não vou decidir pela minha boca, mas o Espírito Santo do Senhor vai me impulsionar. Eu não vou conseguir ficar mais dentro de casa. Na hora que eu menos pensar, eu já estou pulando e gritando dentro da casa do Senhor, dizendo, só o Senhor é Deus. Nós precisamos, amados irmãos, ter essa experiência com o Senhor. Glória a Deus, aleluia. E às vezes a gente fica triste, amados irmãos.
A gente precisa entender, não é multidão, amados irmãos, porque um com Deus é maioria. A gente precisa entender que é eu e ele, é você e ele. É ligação direta com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aleluia. E às vezes a gente fala, olha, se meu marido não for, não vou. Se minha esposa não for, não vou. E a gente fica usando a fé do nosso irmão, da nossa irmã, do pai, da mãe, como muleta. É como se fosse uma correntinha. Ah, eu estou com ela. Minha mãe puxa a corrente, eu vou junto com ela. Ah, meu pai, ele dá uma disciplina dentro de casa que a gente tem que ir. Não, não pode ser assim. A gente tem que ter querer na presença do Senhor. A gente precisa buscar ao Senhor e a gente vai olhar como eu tenho pregado, como eu tenho falado. E conforme o nosso pastor Eisen, ele diz que nós estamos vivendo os últimos dias nessa terra e essa palavra, ela tem que ser anunciada e nós precisamos anunciar essa palavra. Nós precisamos falar dela, o quanto o Senhor, ele quer que venhamos aí estar realmente trazendo aos corações. E nós temos aí o exemplo, conforme eu sempre preguei nessa palavra, que está em Lucas capítulo 2, a partir do versículo 25, que vai dizer: havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Olha o que a palavra do Senhor ela vai dizer. O Espírito Santo do Senhor estava sobre ele. E o que ele estava fazendo? Ele estava esperando a consolação de Israel. Quem é a consolação de Israel? Ele estava esperando Cristo. Porque o Senhor em Espírito disse a ele que ele não morreria enquanto não visse o Cristo de Deus. Nós precisamos entender que é experiência pessoal com Deus. É a busca do Espírito Santo. Diz no versículo 26, e fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto, aleluia, o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus, para com ele procederem segundo o uso da lei. Ele então o tomou em seus braços. Imagina, você chega com teu filho para registrar o teu filho, para estar procedendo conforme a lei. Chega uma pessoa velhinha de repente e fala: me dá esse menino nos braços aqui. Você fica assustado. Mas Maria, ela sabia que o filho não era um filho comum. Não era como os outros meninos que nasceram ali. Ela sabia que era o Cristo de Deus. Glória a Deus. Nós precisamos ter experiência com o Pai. Não é porque o pastor está pregando aqui, não é porque o pastor está falando, mas a gente tem a bússola, nós temos a Bíblia, a regra de fé e prática para as nossas vidas. Nós precisamos ter, amados irmãos, essa comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. A gente precisa aprender a nos entregar e descansar no Senhor. Então, ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para alumiar as nações e para a glória de teu povo Israel. José e Maria se maravilharam das coisas que dele diziam, e Simeão os abençoou e disse: Maria, sua mãe, eis que este é posto porque é de elevação de muitos em Israel, e para sinal de contraditário. Versículo 34. E Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, para sinal que é contraditário. Eu poderia aqui dizer: eis que este é posto para a queda e elevação de muitos no Brasil, e para sinal
aleluia, que é contraditário. Por que que ele vem falar isso? Porque muitos tropeçariam nessa pedra de esquina e cairia. Mas muitos, olhando para essa pedra, haveria, conforme Pedro vai dizer, a pedra que os construtores rejeitaram. Deus o fez Senhor e Cristo, a principal pedra de esquina. E se a gente olha como pedra viva para essa pedra de esquina, para essa pedra principal da construção do Deus de Abraão, do Deus de Isaac e de Jacó, esta será para elevação de nossas vidas. Aleluia. Não para destruição. Então nós precisamos entender que havia este homem, Simeão, em Israel. E ali o Espírito Santo estava sobre ele. E agora ele testifica pelo Espírito Santo a José e Maria, os pais da criança, o qual o Senhor havia dito que o nome dele seria Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, fiquemos firmes na palavra do Senhor. Que venhamos ter constâncias nessa mesma palavra, que nós não venhamos, amados irmãos, desanimar, porque o Cristo da cruz, ele está aqui nesta noite, ele quer fazer a diferença nas nossas vidas, mas não somente nas nossas vidas, na vida de todas as pessoas, amados irmãos, até mesmo aquelas que desistiram, aquelas que deixaram o Cristo da cruz, aquelas que voltaram atrás, aquelas que estão nos seus delitos, nos seus pecados. É tempo de retornar à presença do Senhor. É tempo de se entregar ao Senhor. É tempo de voltar à presença do Pai. Nós não podemos, amados irmãos, de nenhuma maneira desistir daquilo que Deus está trazendo sobre as nossas vidas. Nós precisamos receber com firmeza essa palavra. Essa palavra, ela vem testificar no nosso coração, na nossa mente. Essa palavra, ela vem para abrir os nossos olhos, para falar conosco. Deixa de dormir o sono da indolência. Aviva-te. Busca-me. Quantos dos teus irmãos morreram na cova dos leões? Quantos dos teus irmãos morreram à espada, degolado, cerrado no meio? O próprio Senhor Jesus Cristo, ele morreu crucificado no Calvário, o Filho de Deus. E muitas vezes a gente, por causa de um ventinho, de um soprinho à toa, a gente está tremendo na base, a gente está entregando os pontos, a gente está cuspindo marimbondo. Mas o Senhor está chamando para que nós venhamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, reconsiderar aquilo que nós temos feito diante da sua presença. E falar: Senhor, eu me arrependo. Eu quero, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, renovar a minha aliança. Eu quero buscar a tua face. Eu não quero de maneira nenhuma deixar com que o desânimo, com que as aguras, as intempéries, os momentos difíceis de minha vida, eles venham me separar de ti de maneira nenhuma. Mas eu quero estar firme na tua presença, eu quero estar constante. Eu quero estar sempre abundante na tua obra. Nada pode parar e nada pode deixar, aleluia, que o teu coração, ele não seja um coração adorador. Nós precisamos ter um coração adorador diante do Senhor. Então, nós precisamos entender que homens da Bíblia, homens maravilhosos diante da presença do Senhor, os quais nós temos aqui diante dos nossos olhos, todos eles passaram por situações terribilíssimas. Todos eles entregaram a sua vida por amor do Evangelho. Todos eles pagaram um preço tão grande para que nós pudéssemos estar aqui nessa noite testificando e buscando testificação que eles sofreram, mas que tiveram vitória em Cristo Jesus.
E assim nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, também buscar essa vitória que está proposta a cada um de nós, conforme diz o próprio apóstolo Paulo. E diz que aqueles que perseverarem terão aí a coroa, né, da justiça. E essa coroa, ela não foi reservada somente a ele, mas reservada a todos aqueles que amarem a vinda do Senhor. Então nós precisamos amar a vinda do Senhor. No versículo 35 ele diz: e uma espada transpassará também a tua própria alma, para que se manifeste o pensamento de muitos corações. E estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Esta era já avançada em idade e tinha vivido com seu marido 7 anos, desde a sua virgindade. E era viúva de quase 84 anos. E não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações de noite e de dia. E sobrevindo na mesma hora, ela dava, aleluia, graças a Deus e falava dele a todos que esperavam a redenção em Jerusalém. 84 anos e pregando o evangelho do Senhor. 84 anos e anunciando o evangelho de Deus. Nós precisamos anunciar. E é tão bom falar de Deus. É maravilhoso falar de Deus. Eu amo falar de Deus. E nós precisamos, amados irmãos, amar, falar do Senhor, falar das suas maravilhas. É gostoso demais. Eu não me canso de falar dessa palavra. Todos os lugares que as pessoas me convidam para estar pregando, anunciando a palavra do Senhor, eu tenho ido. E eu não tenho deixado de anunciar esse evangelho do reino de Deus. Eu poderia estar buscando, eu poderia ter novas e excelentes perspectivas de vida, mas eu nasci para isso, para adorar o Senhor. Eu nasci para buscar ao Senhor, para entregar a minha vida ao Senhor. Nós precisamos então, amados irmãos, dessa maneira, deixar de olhar o mundo secular e viver verdadeiramente o mundo a qual o Senhor tem para com as nossas vidas. Aleluia. E às vezes, amados irmãos, nós estamos vivendo um marasmo espiritual. A missionária Dipa, ela falou algo no início aí que foi algo tremendo, né? A respeito do que nós estamos vivendo os nossos dias hoje, né? Quantas pessoas têm aí, também o pastor Eisen também disse, quantas pessoas têm a oportunidade de estar aí bebendo da água da fonte, mas têm bebido águas outras. Quantas pessoas têm a oportunidade de comer na mesa do rei, mas têm comido bolotas de porcos. E a gente precisa entender isso, que o Senhor tem o melhor para nós. E às vezes a gente fica enfadado, assim conforme o povo ali na terra de Meribá. Ele chega a dizer para Moisés e para Deus, fala assim: vocês nos tiraram de uma terra onde a gente tinha pepino, onde a gente tinha carne, a gente tinha cebola, e vocês nos trouxeram, tu e o teu Deus, nos trouxe para esse deserto, para que a gente venha comer esse maná, esse pão vil. Quantos dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo têm falado isso? Não com essas palavras, mas deixando de aceitar o destino que Deus colocou nas nossas vidas. E às vezes a gente quer muito mais. A gente fala: não, Deus, isso que o Senhor tem dado, não tem me conformado com isso. O que o Senhor tem me dado é coisa pouca demais. Eu preciso de algo. Eu preciso cruzar fronteiras. Eu preciso pegar o pássaro de ferro. Eu quero conhecer o mundo. Quero fazer isso, quero fazer aquilo. Mas talvez o que Deus tem com você é isso aqui.
E a gente precisa aceitar o que Deus tem com as nossas vidas. O Senhor, Ele pode fazer muitas coisas na minha vida e na sua vida, mas nós precisamos entender que todas as coisas estão nas mãos daquele que vive e reina para todos sempre. Nós precisamos entender, amados irmãos, que o que nós temos vivido o melhor de Deus em nossas vidas. E às vezes a gente não entende que esse melhor de Deus é que vai nos levar para Jerusalém Celestial. Amém. Deus conhece tanto o nosso presente conforme o nosso passado. Deus também conhece o nosso futuro. E Ele sabe, se nós colocássemos um carro na mão de um filho, e o filho não está com ainda idade de pegar o carro, ele não tem responsabilidade de pegar aquele carro. E ele pega aquele carro e ele se acidenta com o carro e morre. Deus sabe o que é melhor para nós. Talvez a gente fale, eu quero um bolso cheio de dinheiro. Mas Deus já sabe que aquele monte de dinheiro no nosso bolso não vai nos fazer bem. Porque se fizesse bem, Deus já teria dado. Deus quer que nós venhamos dia a dia batalhar, galgar. Isso é muito importante. Nós estávamos falando outro dia aí das redes sociais. Eu não me canso de falar, nós tivemos no Dia dos Namorados, dia 12 de junho, nós tivemos na Rádio Nova Sião, foi eu, a missionária Diva, foi também o pastor Carlos Augusto e a pastora Ana Alice. E nós estávamos falando lá e eu estava trazendo a respeito de quantas mulheres têm abandonado seus maridos. E vice-versa. Mas o que nós temos visto hoje nas redes sociais, as mulheres falarem abertamente. Talvez chega para um homem e entrevista ele, deixa eu te perguntar uma coisa. Aí pergunta para ele, você abandonaria a sua esposa por 10 mil reais? Aí ele disse assim, não. A minha esposa, já estou 2 anos com ela, isso aí foi Deus que me deu, isso aí é coisa, é menina dos meus olhos. Essa esposa é muito legal para mim, eu quero ela pro resto da minha vida. E você? Abandonaria ele por 10 mil reais? Ela fala, só se for agora. É o que tem acontecido. É o que tem acontecido também nas redes sociais. 50 mil na conta ou 5 minutinhos com Jesus? 50 mil na conta. 5 minutinhos com Jesus ou 50 mil na conta? Aí vai entrevistando 1, 2, 3, 10, 20, todo mundo 50 mil na conta. Vocês podem até me achar um boca aberta, pode me achar um otário, qualquer coisa desse jeito. Eu falo 5 minutinhos com Jesus. Não tem dinheiro no mundo que pague 5 minutinhos com Jesus. É verdade. Salmo 84 vai dizer, vale mais um dia na presença do Senhor do que 1000 em qualquer outro lugar. Aleluia. Nós precisamos entender isso, mas agora nós não entendemos isso. Mas na hora, amados irmãos, que nós fecharmos os olhos nessa terra, haverá o acerto de conta. Aleluia. Na hora que você fechar os olhos, aqui haverá o acerto de conta. Aleluia. Aí você chegará diante do Rei do Universo. E na hora que você abrir os olhos diante do trono do Senhor, haverá ali o acerto de conta. Aleluia. E diante daquele acerto de conta, amados irmãos, o Senhor ele vai falar assim, esse para a direita, aquele para a esquerda. Esse vai para o céu e aquele vai para o inferno. Ele fala, mas por causa de quê? Eu fui um cara tão legal, foi legal, mas não foi legal para mim. Você foi legal para os outros, você foi legal para você mesmo. Você queria ter amizade com todo mundo, uma cachaçinha aqui, um cigarrinho ali,
uma mulherzinha aqui, outra mulherzinha ali. Você era legal para suas negas lá, não para mim. E aí a Veró aceita de conta, ó, não tem jeito para tu não. Vai, ó, teu lugar no lago de fogo. Para o demônio e seus anjos. Aí fala, não, tá errado, não vou para lá não vai. A escolha é tua e aqui e agora. E a gente precisa aprender a escolher. E diz que guerra avisada não mata ninguém, né? Mas está aqui, ó, a guerra está avisada. É a guerra da carne contra o espírito. Está aqui escrito aqui, ó. Guerra da carne contra o espírito. Estamos cansados de falar de Gálatas, capítulo 5, versículo 19. Prostituição, lascívia, glutonarias, bebedices, adultério, feitiçarias, bruxarias. Aqueles que fazem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Mas o fruto do Espírito é amor, paciência, longanimidade, fé, temperança, gozo, alegria. A gente precisa entender e vai dizer, contra essas coisas não há lei, porque os que são de Cristo crucificaram a sua carne. E nós precisamos entender que nós devemos crucificar a nossa carne agora. Quantas vezes eu chegava do trabalho e ia para a igreja cansado. Nós estávamos naquela época na igreja, ministério Tiberíades, a gente sentava lá porque tinha que sentar lá atrás no púlpito, né? Assim, tinha as cadeiras assim, a gente ficava lá lutando, se pudesse ter uns pauzinhos para colocar no olho, para ficar aberto assim, a gente colocaria. De tão cansado que a gente trabalhava o dia todo, de pedreiro, e aquilo ali era uma luta muito grande. Mas o que acontece? A gente venceu essas lutas e a gente precisa vencer dia a dia. Eu sei que o sono é muito grande, o cansaço é muito grande. Muitas vezes a doença, nós estamos testificando aqui a respeito do pastor Eis. Ele falou enquanto a mãe dele estava viva, ele estava levando ela para a igreja. Talvez precisava trocar a fralda dela, trocava a fralda e ia para a igreja. Dava banho na mãe. Quando não teve mais jeito de levar a mãe para a igreja, ele fez os cultos em casa para a mãe estar congregando. 92 anos. 92 anos. E a gente precisa saber que é até o fim. E lembrando-me do que nós estávamos testificando outro dia aí, uma senhora que estava com mal de Alzheimer. Aí perguntava quem era a filha dela. A filha dela estava do lado dela, falar quem é ela? Não sei não. Perguntava, e esse aqui, o filho? Sei não. Não sabia, não conhecia a família mais. Aí vinha o neto, ô vovó. Aí perguntava, quem é esse aí? Sei não. Ela não conhecia ninguém. Aí trazia a Bíblia, conhece o autor dessa, esse aí é Deus, o meu Senhor, meu Salvador. Ela não perdeu a memória para com Deus. Amém. Glória a Jesus. Ela não perdeu a memória para com Deus, ela sabia quem era Ele. É o meu Senhor e meu Salvador. E a gente precisa entender que Ele tem que estar dentro do nosso coração. E às vezes a gente quer expelir Ele fora, mas Ele tem que ficar dentro. Quem dera eu pudesse fazer conforme o meu sentimento que é para com Deus. Trazia Ele, gravava Ele aqui, amarrava Ele como fez Jacó, agarrou Ele bem agarradinho mesmo, falou assim, ó, não solto o Senhor enquanto o Senhor não me abençoar. Ele tira o nome de Jacó, que é enganador, coloca o nome de Israel. Lutou com Deus e prevaleceu. A gente precisa prevalecer, falar, Deus, olha, eu quero lutar. Eu sei que muitas situações têm me prendido para não estar com o Senhor. Mas, seja o meu marido, seja minha filha, seja quem for, não vai me impedir de estar na tua presença. Eu quero estar na tua presença. Eu quero estar firme. Não somente na tua presença, eu quero estar firme. Eu quero estar constante.
Eu quero estar sempre abundante na tua presença. É bom demais alimentar de Deus. É bom demais ouvir testemunhos assim, tremendos, a qual o Senhor Ele quer fazer muito mais na minha vida e na tua vida. Então, a gente olha para as Sagradas Escrituras, quantos testemunhos tremendos, amados irmãos. Eu lembro até hoje, o início da minha fé cristã não foi minha mãe, não foi meu pai, não foi ninguém que me levou para a igreja. Eu vi o filme de Jesus, porque na nossa casa não tinha televisão, vi o filme de Jesus, eu aguentava caladinho ali, vendo o filme todo, acabava de ver o filme, aquilo ficava travado dentro de mim, aquela angústia, aquela tristeza. Depois tinha um matinho bem alto assim perto da minha casa, eu corria lá para o matinho, eu ficava chorando lá, enquanto eu pudesse chorar, eu chorava. Mas eu chorava muito, eu chorava de dar dó. Por que eu chorava? Porque fizeram isso com o meu Salvador. Não foi justo o que fizeram com ele. E eu chorava. E eu queria ele para mim. E nós precisamos desse Deus na nossa vida. Nós não podemos, amados irmãos, de maneira nenhuma, deixar ele se desvencilhar da gente. A gente precisa trazer ele para perto. E para trazer ele para perto, a gente tem que estar junto dele. Se não estiver junto dele, às vezes a gente tem uma facilidade tão grande de falar assim, olha, é como se você tivesse com a tua esposa ou com a tua namorada, segurasse a mão dela bem firme, né? Hoje tem aí também nas redes sociais aí, um homem vai só no celular assim para a rua fora. Aí vai ele na rua fora só no celular. Daqui a pouco está o outro agarrando a mão da esposa dele e saindo andando, levando embora. A gente precisa agarrar e falar assim, não, pode ter celular, pode ter tudo, mas ó, aqui comigo. A gente quer estar junto, a gente quer estar agarradinho. A gente não pode se desvencilhar desse nosso Deus. Ele tem que estar conosco, a gente precisa amar, a gente precisa buscar. E muitas vezes não tem sido assim. Muitas vezes a gente chega do culto, nem cuida da Bíblia com carinho, mas pega a Bíblia, chegou do culto, joga ela lá para o canto, ela fica pegando poeira, só lembra dela no outro culto. E se for para o outro culto? A gente precisa aprender, mergulhar aqui dentro. Eu já disse que estava no outro ministério, e isso tem acontecido ainda nesse ministério. Preste bem atenção o que tem acontecido. Às vezes, eu tenho uma palavra. A palavra está aqui. Aí tem um marcador de Bíblia aqui. Está bem aqui o marcador de Bíblia. Aí está. Eu coloco no Salmo 23. Aí está lendo Salmo 23. Aí vou para a igreja no ano 2010. Chega lá o pastor. Fulano de tal. Está com oportunidade. Aí a igreja toda já abre no Salmo 23, porque ela vai trazendo o Salmo 23. 2010, 2011, 2012, 2013. Várias oportunidades. Pastor fulano de tal está com oportunidade. Aí a igreja toda já abre, Salmo 23. E a gente sempre no Salmo 23. Será que a gente só leu o Salmo 23? Ou eu trago o Salmo 23 porque eu tenho preguiça de ler o resto da Bíblia? Será que eu não tenho tempo para trazer, para andar em novidade de vida? Nós precisamos estudar a Bíblia. Eu encontrei alguma coisa interessante. Toda a Bíblia é interessante, mas eu encontrei algo diferente. E esse algo diferente falou muito no meu coração. E conforme esse algo diferente falou muito no meu coração, eu quero trazer novidade de vida para a igreja. E a gente precisa aprender. A gente precisa deixar Deus nos usar. De Gênesis a Apocalipse. Então, deixa de ser preguiçoso. Leia as Sagradas Escrituras. Busque. Fale com Deus.
A gente precisa de ouvir Deus falando. Eu ia trazer a palavra que nós paramos lá no Velho Testamento, em 1 Samuel 17. Mas o Senhor falou a respeito de firmeza na sua presença. Nós temos que ser igual a palmeira. Ela vai lá, volta a cara, não se quebra, ela não sai do lugar. Ela está firme. Nós precisamos estar firme na presença do Senhor. E às vezes, quantas pessoas tem um ditado aí popular, que as pessoas falam: como é que você está? Está tudo bem? Ele fala assim: eu estou firme e forte, igual prego na manteiga. Aí fala: como é que você está? Estou meia pedra, meio tijolo, não estou muito bem não. Mas o cristão está muito bem. Estou feliz com Jesus, estou forte, firmado na cruz. Aleluia. Estou firmado na rocha. Eu estou bem porque Cristo está comigo. Nós precisamos falar: estou firme, estou esperançoso. A situação pode estar difícil, mas por fim Ele se levantará em meu favor. Aleluia. Eu não vou ficar prostrado, porque Deus não fala com o jeito prostrado. Eu estou de pé, esperançoso nele. A minha vitória já foi cravada na cruz do Calvário. Nós não podemos desistir. Nós temos que estar firmes, dar testemunho para as pessoas que estão à nossa volta. Chegar assim: oi irmã, como é que você está? Sabe de uma coisa? Meu marido não me procura, meus filhos não estão muito bem, eu acho que meu marido está com outra na rua. Sabe de uma coisa? Lá em casa, na geladeira, só tem água, estou precisando de uma cesta básica. E aí, parece até a fila do NPS, né? Quando você chega lá, parece que você sai mais doente. O que você tem? Estou com dor na coluna, eu estou com bico de papagaio, eu estou com aquele calcanhar de Aquiles, como é que chama aquilo? Que tem no calcanhar. Eu estou com isso, eu estou com aquilo. Caramba, quando você sai de lá, você sai mais doente do que entrou. A gente precisa falar: não, estou firme com Jesus. Essa doença não é para a morte, mas é para glorificar o nome do meu Deus. Eu estou bem, vou ficar bem, e o Senhor vai me tirar dessa. Eu tenho lutado, eu tenho clamado, e a minha vitória, ela é certa em nome de Jesus. A gente precisa crer, a gente precisa se fortalecer no Senhor. Nós não podemos desistir. O Senhor quer fazer infinitamente mais na minha vida e na tua vida. Nós precisamos estar firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor. Porque o Senhor, Ele tem aí uma promessa. Ele disse: o teu trabalho não é vão em mim. O teu trabalho não é vão em mim. E o Senhor tem promessa para a minha vida. Fala: nada que vocês fizeram a meu respeito é vão. Nós precisamos crer nisso. Nós precisamos estar de pé. Nós precisamos nos fortalecer em nome de Jesus. Amém? Fiquemos de pé, vamos estar orando. Pai Santo, Pai querido e Pai amado, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós queremos, ó Pai, que hoje é dia de bênção, é dia de vitória. É dia de vitória não somente para nós, mas para a nossa família, Pai. É dia de vitória não somente para a nossa família, Senhor Deus, para com os nossos sonhos também, Senhor Deus, para com os nossos projetos, ó Pai, para com portas abertas, ó Deus, para com a saúde, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, com o teu milagre, Pai. Assim, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, é mais uma noite, aleluia, Senhor Deus, mas também é mais vitória, Senhor Deus, é mais poder, é mais sobrenatural, é mais da tua presença, Senhor Deus, é mais das tuas mãos potentes, ó Pai. Então, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, Deus, nos ajuda, Senhor Deus, nos fortaleça, Senhor Deus, Deus, envia, Senhor Deus, o teu socorro, porque diz, Senhor Deus, salmista, Pai, aleluia, Senhor Deus, aqueles que têm contemplado os montes, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, têm visto, Senhor Deus, não somente os montes, Senhor Deus, mas o Senhor, ó Pai,
aleluia, que é o nosso socorro, a nossa fortaleza, o socorro bem presente na hora da dificuldade, na hora da angústia, ó Pai. Assim, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, nos ajuda, Senhor Deus, a transpor, Senhor Deus, com a nossa preguiça, com o nosso desânimo, ó Pai. Ah, Deus, com a nossa falta, Senhor Deus, aleluia, de fé, Senhor Deus, com a nossa falta, Senhor Deus, aleluia, de compromisso, Senhor Deus, com a Tua obra. Então, Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, esteja, Senhor Deus, quebrando, Senhor Deus, as correntes, ó Pai, que tem aprisionado o Teu povo, ó Pai. Ah, Deus, colocando, Senhor Deus, ah, Deus, as escamas dos olhos por terra, Senhor Deus, a surdez dos ouvidos, ó Pai. Ah, Deus, toda a cadeia, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, há de ser destruída, Senhor Deus, pelo poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ah, Deus, opera, Senhor Deus, aleluia, maravilhosamente, Senhor Deus, e nos ajuda, Senhor Deus, a cada dia, Senhor Deus, a cada instante, Senhor Deus, que venhamos, ó Pai, no Teu nome, ó Pai, ver, Senhor Deus, a nossa vitória, Pai. Ah, Deus de Israel, que a cada dia, a cada momento, ó Pai, possamos, ó Pai, crer, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, e ver, Senhor Deus, o Senhor agindo, Senhor Deus, que nós possamos, ó Pai, contemplar com os nossos próprios olhos, ó Deus, o Senhor manifestando a Tua glória. Assim, Pai amado, Pai querido, Senhor, nós oramos, ó Pai, nós clamamos, ó Pai, quantos têm colocado, ó Pai, de uma forma especial, ó Pai, os seus pedidos, ó Pai, quantos têm, Senhor Deus, pedido, Senhor Deus, de uma forma, Senhor Deus, que tem derramado as suas lágrimas, Pai, tem chorado diante da Tua presença. Então, ó Deus de Israel, é nesta noite, ó Pai, que nós clamamos a Ti, e nós pedimos, ó Pai, que o Senhor venha fazer infinitamente mais do que nós temos pedido e pensado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Levanta as tuas mãos para estar recebendo a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos dizem: Amém. Se Deus é por nós, Quem será contra nós? até aqui, Nos ajudou o Senhor. por causa disso, Estamos alegres. eu e minha casa, Serviremos ao Senhor. operando Deus, Quem vem? Maranata, Glória a a salva de palmas para o Senhor Jesus. Amém? Glórias a Deus, o Senhor é bom. Amém?